Um amor levado às últimas consequências. Cássia e Fernando se conheceram nas drogas. E com as drogas, eles passaram uma longa lua de mel. Eu a esperava na entrada da escola à noite, já esperava ela na esquina. Ela estava indo para a escola. A hora que ela virava a esquina, me encontrava. Eu estava de moto ou eu estava de carro, já não deixava mais ela frequentar as aulas. O que era o nosso trajeto? Pegava ela, levava ela para a pedreira, usávamos drogas, saía e trazia ela no horário do término da escola, que era para enganar a família, né? Então, basicamente, foram vários anos de namoro nessa mesma rotina. Depois de 3 anos de namoro, Cássia e Fernando passaram a morar juntos. Tirei ela de dentro da casa dela, né? Sem o acordo da família, da mãe, né? Eu tirei ela daquela maneira e começamos a nossa vida de sofrimento. Por incrível que pareça, Rodrigo Faro, o casal conseguia conciliar o uso intenso de drogas com o trabalho. Conseguiram até comprar um apartamento, que infelizmente não era um lar, mas um esconderijo. Ali dentro daquele apartamento, o casal passava dia e noite consumindo drogas. Eram dias de temor e noites sem fim. Eu tomei muito droga injetável. A minha droga de escolha era a droga injetável. E ela somente na maconha. E aí eu apresentei a cocaína para ela. Teve uma fase que a gente teve uma degradação total. Foi uma fase quando nós conhecemos o crack. Quando vocês chegaram nesse ponto do crack, ali a vida estava acabando mesmo. Isso. Na verdade, né, a gente transformou o lugar nisso. Até quando a gente mudou, era arrumadinho. A gente conseguiu destruir. Eu estou vendo esse colchão, era exatamente isso. A gente abria as coisas, porque o crack traz essa alucinação. A gente começava a abrir travesseiro, abrir colchão, para a gente poder procurar droga. Por que vocês decidiram morar juntos? Porque a minha mãe descobriu que o Fernando usava, era usuário, e aí a minha mãe disse, ou você vai, minha mãe, coitada, nem imaginava que eu já estava, né, há algum tempo usando, ou você vai, ou você fica. E como a gente já era apaixonado, a gente foi. Você foi embora morar com ele? Foi embora. E aí foi o começo do fim mesmo? Isso, até nos primeiros anos a gente ainda, né, dava conta, eu trabalhava, ele trabalhava, mas quando foi apresentado o crack pra gente, daí para frente, a gente começou só na degradação mesmo. Como era aquele apartamento? Você falou que era parecido com isso. Vocês transformaram um apartamento nisso? Isso, era tudo sujo, era cheio de colher, porque na época nós que fazíamos a droga. E vocês não saíam, não faziam nada? Nada, só usava. Vocês ficavam quantos dias ali trancados? Vários dias. Dias, noites, acordava, dormia, e usava, e usava, e usava, e usava. Acordava, a primeira coisa que a gente falava quando dormia, vamos usar mais uma? Vamos buscar mais uma? Até que a gente foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. E aí vocês pegavam tudo que tinha no apartamento e ia levando para trocar por droga. Para trocar por mais droga. Isso. E vocês iam trabalhar? Porque eu já não trabalhava mais, né? Eu pedia as minhas contas no banco, porque senão eu ia ter uma justa causa, porque eu já não dava conta. E o Fernando, como era funcionário público, ele começou a se afastar, pedia afastamento, faltava, né? Nesse momento você achou que você ia morrer? Sim. Isso eu tinha certeza que eu não ia dar conta. Eu tinha certeza, Rodrigo, que eu não ia conseguir. Com quantos anos você desistiu de viver? Você falou, agora é daqui para minha morte. Quantos anos você tinha quando você chegou ao fundo do poço? Foi no último ano. Eu já não acreditava que eu tinha isso, que eu tinha... Não acreditava mais. Quantos anos? 24 anos. Com 24 anos, você estava totalmente viciada em crack no fundo do poço. No fundo do poço. Achando que ia morrer. Isso. Como eu falei, a situação só foi piorando cada vez mais. Até que a Cássia e o Fernando, definitivamente, chegaram mesmo à degradação total, ao fundo do poço, aonde é difícil a gente imaginar que um ser humano possa chegar. Olha aí.
Aí foi uma degradação total, né? Percas de bens materiais, eu não falo nem tanto bens materiais, né? 2 carros, 2 motos, televisão, videocassete, micro-ondas, bujão de gás, o chuveiro de casa. A gente foi trocando tudo e chegou um estágio que eu tinha uma televisão e um colchão na sala. Porque eu acho que o usuário, quando realmente ele está no fundo do poço, ele só não vende a mãe. Do resto, se tiver uma porta, uma janela, vende tudo. E quando você a viu assim, por que ela estava indo lá? Eles iam buscar, Ah, na sua casa? na minha casa. Por quê? Ex-marido. Seu Meu ex-marido, ex-marido era usuário, era traficante. você não usava nada. Não, nunca usei. E como você se sentia nesse furacão? Então, é difícil a gente falar, né? Porque você vai lidar com a sua impotência. Você quer tirar a pessoa e você tá vendo que a pessoa tá cada dia, cada minuto se matando. Você pergunta como? Por quê? Eu ia na casa dela chamar, ela não, eu via que ela estava lá dentro. Ela chegou um dia até olhar assim um pouquinho na janela, na cortina e não abria. Ela chegou assim numa fase bem fundo do poço mesmo. Como era aquela casa? Ai, triste. Eu chegava lá às vezes, se ele não estava lá embaixo sentado me esperando, como eu não sabia dela, às vezes ela estava lá na janela. Olha, não tinha nem o que comer. Tinha pouco, mas o pouco que tinha começou a vender. O último que ele vendeu foi uma televisão. Então a roupa às vezes cheirava até mal, a comida. Nem comiam, porque o usuário normalmente tira, nem come, só queriam usar a droga, né? Nem comiam. Mas dá muita tristeza lembrar. Tinha coisa pelo chão? Sim, tinha coisa pelo chão. Bagunça, né? A casa muito bagunçada. Qual que você imaginava que ia ser o fim dela? Nossa, não gosto nem de imaginar. Ou poderia, não sei, morrer. A gente não podia nem estar aqui contando essa história mais, porque estava muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Uma menina muito magra, muito. Eu calculo que ela tinha uns 35 quilos. Cabelo até a cintura, rosto fino. Só tinha cabelo, só parecia o cabelo. Eu não tinha reconhecido. E eu me lembro que eu chorei muito naquele dia. Eu não me conformava de ver uma pessoa daquele jeito. E eu achava, ela não vai conseguir. Como você temia que fosse esse fim dela? Uma overdose. Ela usava muita droga. Eles usavam muita droga, muita.